Fala galerinha cervejeira, e aí, tudo certo? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso programa de conteúdo Sua Beer. Me chamo Patrick Mondo e sou sócio e cervejeiro da cervejaria Erstezone. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre malte. A gente vai entender um pouquinho por que o malte é tão importante para a cerveja, o que o malte é em si. A gente vai entender o porquê da escolha da cevada para a produção de cerveja, ela ser a principal matéria-prima, né, para a produção de cerveja. Vamos falar um pouquinho sobre o cultivo da cevada, como é que ela é cultivada, e aí vamos entrar um pouco no processo de malteação, vamos entender quais são as etapas de malteação, vamos entender um pouquinho da classificação dos maltes e como que a gente pode alcançar determinados maltes, falar um pouquinho da química do malte e também a análise de qualidade desse malte, como é que tu na tua cervejaria ou você em casa que está fazendo cerveja pode fazer essa análise de qualidade do malte. E para me acompanhar hoje aqui no nosso vídeo eu estou trazendo a nossa Mar Negro Ris, uma Imperial Stout, justamente porque o protagonista dessa cerveja aqui é o nosso querido malte, né? Então bora lá? Então vamos lá, galerinha. A gente diz que o malte, ele é a alma da cerveja. O malte, ele é o segundo ingrediente em maior quantidade na cerveja e ele é o principal responsável pela cor da cerveja. Se não fosse os maltes torrados nessa cerveja, a gente não teria uma cerveja escura, né? E ele é muito responsável, dependendo da cerveja, é o principal responsável pelo aroma da cerveja, certo? E também pelo sabor. Tem cerveja onde o malte é o predominante, né? Então ele é responsável principalmente pelo sabor e aroma dessa cerveja onde ele é predominante. É a fonte principal de açúcar para o processo cervejeiro, ou seja, sem ter o açúcar proveniente do malte, a gente não vai ter o processo fermentativo, então, ou seja, não vamos ter a cerveja. Ele também é fonte de proteína para a cerveja, onde a gente vai usar essa proteína muito para a estabilidade de espuma da cerveja. Então ele, resumidamente, é a alma da cerveja. Sem malte, a gente diz que não tem cerveja praticamente. Então por isso que ele é tão importante para o processo de produção de cerveja. É ele quem vai definir boa parte das características finais da cerveja. Então por isso que ele é muito, muito importante para a cerveja. Mas o que é o malte em si, né, galera? O malte, ele é um cereal que iniciou o processo de germinação e esse processo ele foi interrompido com controle de temperatura e umidade. A gente vai ver isso mais no detalhe um pouquinho mais para frente do nosso vídeo. Mas, resumidamente, é isso. O malte, ele é um grão que iniciou o processo de germinação e foi interrompido sob temperatura e umidade controlada. E esse processo de pegar um grão e transformar ele em malte é chamado de malteação. E esse malte, ele pode ser qualquer tipo de grão. Eu posso ter malte de cevada, malte de trigo, malte de centeio, malte de aveia, malte de arroz, malte de milho. Qualquer grão eu posso submeter ao processo de malteação e transformar aquele grão no malte. E esse processo de malteação serve basicamente para eu alcançar determinadas características no grão, de cor, quantidade de fermentáveis, dentre outros fatores. E serve principalmente para ativar as enzimas do grão que são responsáveis pela quebra do amido em cadeias menores que vão ser consumidas pela levedura no processo fermentativo. Então, sem ter o processo de malteação, eu não consigo ativar essas enzimas. E por que a gente escolhe a cevada para ser o grão principal para a produção de cerveja? Porque a cevada tem algumas características muito particulares.
que são elas: a relação entre a casca e amido. Eu tenho uma relação entre casca e amido muito adequada para o processo de produção de cerveja. Eu não tenho só amido, né, como no grão de trigo. O grão de trigo ele não tem a casca praticamente, a casca é perdida durante a debulha da espiga. E a cevada não, a cevada mantém essa casca mesmo após a debulha da espiga. Isso é muito importante para o processo de produção de cerveja. A casca ela é insolúvel também da cevada, ou seja, essa casca não se dissolve quando eu estou lá no mesh processando o mosto ali, criando o mosto. Então essa casca ela é insolúvel e isso é muito importante para o processo, para a etapa de clarificação da cerveja. E a cevada ela pode ter até 80% de amido no grão. Isso é uma quantidade relativamente alta e boa, ou seja, pode me dar um rendimento bastante alto no processo de produção de cerveja. E até mais ou menos 4% do peso do grão vai ser o embrião. Então, ou seja, é uma quantidade pequena em relação ao todo do grão. Ou seja, isso traz uma relação ótima entre casca, proteína e amido do grão. Beleza? Então, por isso que a cevada ela é escolhida principalmente para a produção de cerveja. E o cultivo da cevada, como é que acontece? Como é que a cevada é cultivada lá no campo? Existem basicamente duas épocas para cultivar a cevada: inverno e verão. A cevada de inverno ela tem um rendimento maior, justamente por conta da temperatura de germinação ali, que ela é um pouquinho mais baixa, consigo ter um rendimento maior na produção. Então a cevada de inverno eu consigo ter um rendimento de 6 toneladas de grão por hectare. Então é uma cevada que tem um maior rendimento, enquanto que a cevada de verão vai me dar um rendimento de até 4 toneladas apenas por hectare. Então a cevada de inverno ela é preferencialmente usada para a produção de cerveja por conta desse rendimento, certo? Mas também se usa a cevada de verão. E a cevada também pode ser classificada quanto à formação da espiga. Eu posso ter cevada de 6 fileiras e também a cevada de 2 fileiras. A cevada de 6 fileiras, ela acaba tendo uma relação de amido e proteína e casca um pouquinho menor, enquanto que a cevada de 2 fileiras me dá uma relação de amido e proteína um pouquinho maior. Ou seja, tem mais amido do que proteína, e isso é melhor para o processo de produção de cerveja, porque vai me dar um rendimento maior lá na produção. Então a cevada de 2 fileiras, ela também é preferencialmente utilizada. Então, galera, a gente viu aí, resumidamente, o porquê que se usa a cevada, por que a cevada é tão importante para a produção de cerveja, por que o malte, depois que a cevada foi malteada, é tão importante para a cerveja. A gente diz que o malte é a alma da cerveja. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre como que é produzido esse malte. A gente vai ver algumas características dessas etapas de produção do malte, algumas etapas da malteação, e vai ver algumas características de cada etapa desse processo. Resumidamente, a gente tem 3 etapas. Dependendo da literatura, a gente pode chamar de 4 etapas. Mas vamos lá. A primeira etapa, que é comum em toda literatura, a gente chama de maceração, ou do inglês steeping. Essa etapa serve basicamente para umidificar o grão. É a etapa onde eu vou aumentar a umidade do grão. Depois eu vou para a etapa de germinação, que é a etapa onde eu vou ativar a enzima, vai acontecer o desenvolvimento do grão como se ele estivesse crescendo, como se ele estivesse gerando uma nova planta, né? Então essa é a etapa de germinação. Posteriormente, eu vou para a etapa de secagem / torrefação. Do inglês a gente pode chamar de dry ou kiln, né? Que é a etapa então de estufamento ali, onde eu vou gerar a desumidificação do grão, vou tirar a umidade do grão e vou também propiciar sabor para esse grão, cor para esse grão,
é onde então eu vou ter a diferenciação dos vários maltes que a gente pode ter aí para produção de cerveja, certo? Então vamos começar aqui, vamos falar da maceração. Então é nessa etapa onde o grão ganha muita umidade, onde o grão de cevada vai receber água para umidificar esse grão e também acontecer uma limpeza muito rigorosa nesse grão. Como é que funciona isso? Basicamente o grão é colocado em algum tanque, certo? E ele é realmente encharcado, lavado com água. Nessa lavagem eu vou extrair a microflora que está na superfície do grão, algumas resquícios de espiga, de casca maior e também de galho do grão vão ficar flutuar nessa água e isso vai ser drenado e vai ser retirado então do grão. Então por isso que é feita uma lavagem, acaba se fazendo uma lavagem mais rigorosa desse grão. O grão chega para a maltearia com basicamente 12% de umidade, ou seja, ele sai lá do campo, passa por todo o transporte e vai chegar na maltearia com basicamente 12% de umidade. Na maceração, na umidificação, ele vai subir essa umidade para volta de 43% a 48%, ou seja, aumenta bastante a umidade do grão. A cevada em si, ela acaba inchando e aumentando seu volume até 40%, ou seja, é um processo que é bastante intenso para a cevada. Essa água que é colocada na cevada precisa ser potável e limpa para não trazer nenhum micro-organismo para o grão e poder degradar esse grão, certo? Então essa água precisa ser muito limpa e ela pode ser quente ou fria, dependendo da necessidade daquele momento ali. Se a cevada chega a uma temperatura maior para aquele processo ou ela está a uma temperatura mais baixa, eu preciso controlar essa temperatura, colocar essa cevada numa temperatura ideal, que é entre 10 e 15 graus Celsius, tá? Então eu preciso colocar o grão nessa temperatura, então por isso que essa água pode ser um pouco aquecida ou até um pouco mais fria para otimizar isso e colocar esse grão nessa temperatura ideal. É preciso também ter um fluxo de ar, porque o oxigênio é muito importante também para o grão não degradar. Se eu tirar o oxigênio desse grão, esse grão pode começar a ter um processo de degradação ali. E como é que acontece isso na prática, né? Como é que é feito na prática o processo, a etapa de maceração? Um exemplo típico de maceração é uma etapa que leva em torno de 40 horas, certo? E é intercalado uma etapa de umidificação intensa e uma etapa de aeração intensa. Ou seja, eu umidifico o grão, dreno essa água e injeto oxigênio nessa cama de grão, nessa massa de grãos que eu tenho ali. E isso é feito repetidamente. Então, como é que funciona? Tipicamente, nessa etapa de 40 horas, eu tenho uma etapa de 9 horas de umidificação, dreno essa água e 9 horas de descanso com ar sendo injetado nessa cama de grão. Depois, novamente, 6 horas de umidificação e 6 horas de descanso com ar sendo injetado. Depois, mais uma etapa de 5 horas de umidificação e uma etapa de 5 horas de descanso com ar sendo injetado. E, como eu falei, essa temperatura precisa estar entre 10 e 15 graus, justamente para não estimular, nesse momento, a germinação já, mas simplesmente eu conseguir a umidificação ideal desse grão, que é de 43% a 48%. E aí sim, eu vou entrar na etapa de germinação, certo? Na etapa de germinação acontecem mudanças na estrutura do grão que são muito visíveis, que é o quê? É justamente o crescimento do embrião. O embrião vai começar a crescer, vai sair da casca do grão ali e vai formar o brotinho da planta. É como se a planta realmente fosse crescer e gerar uma nova planta
Então essa é uma mudança bem visível que acontece na etapa de germinação. Outras mudanças não tão visíveis também acontecem nesse grão, que são elas, principalmente a formação das enzimas, que vão ser tão importantes lá no processo de mosturação, quando a gente estiver fazendo a cerveja. É nessa hora, quando está germinando o grão, que o hormônio gerberelina vai estimular o crescimento da planta e vai formar as enzimas que vão converter o amido em cadeias menores. Se a planta continuasse crescendo, continuasse o seu processo de crescimento, o embrião ia usar então essa fonte de energia que é o amido, que está lá no grão, que é por volta de 80% do grão é amido. A planta iria utilizar esse amido com a ajuda das enzimas, ia quebrar esse amido em açúcares menores e a planta então ia consumir esse açúcar para poder fazer o seu crescimento, certo? Então o cervejeiro, muito esperto, pega essa maravilha da natureza, que é a formação da enzima para quebrar esse amido para o crescimento da planta e utiliza isso para o processo de produção de cerveja. Então, essa é a etapa de germinação, ela é muito importante ser muito bem controlada, porque se eu tiver uma germinação não homogênea nos grãos, eu vou ter uma certa ineficiência no processo cervejeiro. Então, por isso que ela é muito bem controlada. Isso dura de 3 a 4 dias, é uma etapa mais longa e deve ser mantido uma temperatura aí de 13 a 18 graus durante a germinação. No finalzinho da germinação é possível crescer um pouquinho para 22 graus, mas durante o início da germinação é de 13 a 18 graus. A gente falou lá que a etapa de umidificação é em torno de 10 a 15 e aqui é uma faixa de 13 a 18, ou seja, é um pouquinho mais alta. Então é bem sutil mesmo a diferença de temperatura. E durante todo esse tempo, como é que funciona para eu manter a umidade ideal, que é de 43 a 48%, e manter essa temperatura de 13 a 18 graus? Então é injetado um ar saturado de umidade nessa cama de grão, e esse ar, e aí vai depender de como está o controle, ele pode ser um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, para ir controlando então essa temperatura durante o processo de germinação, beleza? Então é assim que funciona a germinação do grão. Mas como que ela é feita? Historicamente se tem registros aí de que na antiguidade se germinava o grão simplesmente pegando o grão úmido e estendendo ele sobre uma superfície de concreto, uma superfície mais compacta, de uma espessura basicamente de 7 a 15 centímetros. E com o tempo, para manter esse controle de temperatura sem muita automação na época, se ia revirando o grão, porque o processo de germinação é um processo isotérmico, ele gera calor, né? Então, para se controlar essa temperatura, pegava-se e ia se revirando manualmente com algumas ferramentas, como uns enxadão de madeira, umas pá de madeira, ia se revirando esse grão para ir mantendo a temperatura e também mantendo a oxigenação dessa cama de grãos. É claro que hoje, em maltarias mais modernas, esse processo é automatizado, eu consigo ter um controle muito maior, né? E essa cama de grão hoje eu consigo ter até 10 vezes mais do que 15 centímetros, ou seja, chegando a ter 1,5 metro de espessura de cama de grão, porque eu tenho injeção de ar mesmo nessa cama de grão, ar saturado de umidade, certo? E essa cama de grão ela vai sendo controlada a umidade e a temperatura com essa injeção de ar. Em sistemas mais modernos, inclusive, eu posso ter que a gente chama de SGKV, que é o Steeping Germination Kiln Vessel, é um tanque só, circular inclusive, onde faz-se tudo no mesmo tanque. Faz-se a umidificação do grão, germinação do grão e até a secagem, a torrefação do grão nesse mesmo tanque. E eles são giratórios e conseguem até oferecer um controle muito bom
do processo de germinação e processo de secagem e torrefação que a gente vai ver na sequência. E o resultado disso, da germinação, é o malte verde, certo? O resultado, a gente chama então, até a etapa de germinação, a gente tem o malte verde. A partir de agora, esse malte verde, dependendo de como a gente seguir a secagem e a torrefação, o estufamento do grão, é que eu vou alcançar determinados grãos diferentes, beleza? Saúde! E agora a gente vai para a etapa de secagem e torrefação do grão. Para que serve agora essa etapa? A secagem, principalmente, né? A secagem, ela vai servir então para extrair a umidade do grão, ou seja, essa umidade que eu usei no processo de germinação já não é mais necessária. Então eu vou tirar essa umidade do grão e ela vai interromper o processo de crescimento da planta, certo? Então a secagem basicamente serve para isso, interromper o crescimento e extrair a umidade do grão. E ela deve ser feita a uma temperatura menor ou igual a 52 graus e a umidade vai cair até uns 10%. Lembra lá, a gente estava com 43 a 48% de umidade, agora a umidade vai cair até uns 10%. Quando ela cai para uns 10%, a gente já pode subir um pouquinho a temperatura de uns 60 a 70 graus para continuar secando esse grão. E aí é nesse momento que vai começar a formação, a diferenciação dos maltes, certo? E nesse momento eu vou alcançar então uma umidade ali até de uns 4%. Vou secar até mais ou menos uns 4% de umidade. E o que vai diferenciar o malte do outro? Vai ser basicamente o tempo e a temperatura que eu vou fazer então essa secagem e a torrefação de agora em diante. É nesse momento que a gente vai começar a fazer o desenvolvimento das melanoidinas, que é o que vai dar um caráter muito particular para os maltes, através então da reação de Maillard, que é a reação entre um aminoácido ou proteína e um carboidrato, certo? E isso vai trazer muitos sabores particulares para a cerveja. Então, dependendo da quantidade de melanoidina que eu faço, eu vou produzir determinados maltes diferentes, certo? Algumas enzimas acabam sendo destruídas nesse processo, dependendo da torrefação, da temperatura que eu estou fazendo o meu malte. E basicamente vai variar aí a torrefação de 80 a 150 graus, aí, dependendo do malte que eu quero conseguir. Então essa seria a etapa de secagem e torrefação. Mas a gente vai ver um pouquinho mais no detalhe aqui os maltes, como é que eles são diferenciados através então dessas temperaturas de processamento na etapa de secagem e torrefação. Então, para você ter uma ideia, os maltes mais palhas ali, estamos falando de Pilsen, Pale Ale, a gente deve fazer uma secagem a priori até uns 52 graus, até 10% de umidade, e depois sobe-se para uns 60 a 70 graus para reduzir até 4% de umidade. Então se eleva-se um pouquinho a temperatura até 76, 85 graus, só para dar uma corzinha a mais no malte. Por exemplo, o malte Munique. Como é que se alcança o malte Munique? A gente pode secar ele a 105 graus por 4 horas, eu vou alcançar as características do malte Munique. E qualquer malte que eu estou secando acima de 90 graus, eu estou desenvolvendo já as melanoidinas. E para fazer, por exemplo, os maltes caramelos e os maltes cristais, como é que a gente faz eles? Como é que a gente alcança eles? Basicamente eu pulo a etapa de secagem. Eu pego o grão verde com a umidade alta, já vou direto para a estufa por volta de 77 graus e mantenho ali por nessa 66 a 67 graus, frisa bem essa temperatura,
e deixa ali por bastante tempo o malte com aquela umidade sem passar pela secagem. O que vai acontecer para formar o malte cristal, o malte caramelo? Vai realmente acontecer o mash dentro do próprio grão. Vai acontecer então eu converter, as enzimas vão atuar já no próprio grão, as enzimas alfa-amilase e beta-amilase vão converter todo o amido que tem naquele grão em açúcar. Vão converter todo aquele amido em cadeias menores. Vai quebrar esse amido todo em cadeias menores já dentro do próprio grão. Se diz então que a gente faz o próprio mash dentro do grão. E aí vai trazer esse malte, cor muito característica, uma cor bem avermelhada, bem acobreada, né, os maltes caramelos. E vai trazer essas notas de toffee e notas do próprio caramelo. Tem uma diferença muito sutil ali entre o malte caramelo e o malte cristal. O malte cristal é aquele que, ele depois de acontecer o mash dentro do grão, é subido rapidamente a temperatura e aí acontece a caramelização, a cristalização então daquele açúcar que está ali, certo? Enquanto que os maltes caramelos vão acontecer uma elevação de temperatura mais gradual, possibilitando a reação de Maillard e formando compostos melanoidina. Então o malte caramelo ele tem mais melanoidina do que o malte cristal. Basicamente o malte cristal ele é o açúcar cristalizado, certo? Enquanto que o malte caramelo ele é mais, tem um pouco de cristalização, mas ele tem mais melanoidinas. E quando a gente vai para a torrefação, falando aí de maltes mais torrados, mais escuros e tal, a gente vai para temperaturas por volta de 150 a 160 graus. E aí dependendo do tempo e também dessa temperatura, a gente vai formar os maltes biscuit, malte amber, o brown, malte chocolate, certo? Malte black. E aí com isso a gente vai alcançando mais cor e mais sabores específicos para a cerveja. Por exemplo, notas de café começam a aparecer no malte, evidências de mais de toffee, de caramelização, tudo isso a gente vai alcançando conforme a gente vai variando a temperatura de secagem e torrefação desse grão. Por exemplo, aqui para alcançar uma cor escura dessa na cerveja, a gente precisa estar utilizando aqui maltes torrados, malte de chocolate. O malte de chocolate é um malte que até confunde muito pelo nome, por conta que ele não traz tanto o chocolate, assim, é mais a cor de chocolate mesmo. Ele traz algumas notas de chocolate, mas tu mascando o grão, que é uma técnica muito desenvolvida pelos mestres malteiros, né, mascar o grão, o malte chocolate ele é mais sabor de torrado, de queimado mesmo assim, do que sabor de chocolate. Mas quando ele é convertido na cerveja e tal, ele acaba trazendo umas notas de chocolate também. E muito mais aquela cor de chocolate, aquele marrom, uma espuma marronzinha, tipo a nossa Mar Negro aqui. Então assim tu vai alcançar diversos tipos de maltes aí. Outros maltes que são produzidos em certa quantidade para a produção de cerveja. Maltes acidulados. É um malte que é permitido vamos dizer assim, o crescimento dos lactobacilos que estão na casca do malte. Maltes de outros grãos, estamos falando de malte de centeio, malte de aveia, malte de trigo. O malte de trigo é muito utilizado na produção de cerveja, principalmente na escola alemã, né? Cervejas de trigo, a escola belga também tem bastante cerveja de trigo, mas principalmente na escola alemã tem uma gama de cerveja de trigo bastante grande. Estamos falando das Weizenbier, Crystal Weizen, Dunkelweizen, infinidade de cervejas aí com malte de trigo, né? O malte de trigo tem uma relação amido e casca bastante alta, falando de amido, né? Traz bastante amido para a cerveja, bastante proteína também para a cerveja, bastante interessante para determinadas características da cerveja, né? Agora vamos falar então um pouquinho da química do malte, né? Como é que o carboidrato, o que tem no malte para
gente converter, como é que ela é convertido. Vamos falar um pouquinho desses detalhes aí. Bom, de enzimas, né? A gente vai falar das enzimas. A gente tem as alfa-amilases, que são uma das enzimas mais importantes para o processo de produção de cerveja, junto com as beta-amilases. As beta-amilases vão ter uma temperatura ótima de trabalho ali, por volta de 62, 63 graus, enquanto que as alfa-amilases vão trabalhar por volta de 72 graus, 71 mais ou menos, e isso vai propiciar uma diferença no tamanho do açúcar que é quebrado dentro do mash, dentro da mosturação ali, né? Por exemplo, as beta-amilases vão quebrar em açúcares menores, certo? Enquanto que as alfa-amilases vão quebrar o amido em açúcares maiores. Depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor esses açúcares. Também tem as beta-glucanases, que são enzimas que vão quebrar um pouco os beta-glucanos. Também tem as proteases, que são enzimas que vão quebrar proteínas, que tem uma temperatura ótima ali de 50 graus ali por volta dessa temperatura. Por que é importante eu quebrar algumas proteínas? Tem proteínas de alto peso molecular e proteínas de médio peso molecular. As proteínas de médio peso molecular são muito importantes para a formação de espuma, estabilidade de espuma na cerveja pronta. Então eu preciso ter uma certa quebra de proteínas. Quando que eu preciso fazer isso? Quando eu estou usando maltes com carga de proteína mais elevada. Por exemplo, quando eu estou utilizando muito trigo, trigo não maltado, aveia não maltada, isso tem uma carga proteica bastante alta. E aí eu necessito então ter um pouquinho de protease ali para poder quebrar essas proteínas e proporcionar proteínas de médio peso molecular. Agora, se eu estou fazendo uma cerveja, uma Pilsen, uma Pale Ale, uma Blonde Ale, por exemplo, que eu uso basicamente maltes bases, com um pouquinho só de malte especial ali, eu não preciso fazer essa protease, porque esses maltes já têm uma quantidade de proteínas de médio peso molecular relativamente alta. Então eu não preciso estar quebrando mais proteínas, senão eu acabo até afetando também a espuma no sentido negativo, certo? Então fazer protease de malte que já é bastante modificado, que nem esses maltes que a gente tem hoje, eu acabo até denegrindo um pouco as proteínas de médio peso molecular e transformando em proteínas de baixo peso molecular, que também não é interessante para a cerveja. Então essas são as enzimas que são formadas no processo de malteação. Agora vamos falar um pouquinho dos carboidratos que tem no grão da cevada, no grão malteado. Como a gente falou, a gente tem um malte que tem uma quantidade de basicamente 80% de amido, e esse amido nada mais é do que um polissacarídeo, que vai estar composto ali por volta de 25% de amilose e 75% de amilopeptinas, né? Então, esse amido que está lá é o precursor para os açúcares de menor cadeia que as enzimas vão quebrar. E que açúcares são esses de menor cadeia? A gente vai estar falando de monossacarídeos e até disacarídeos, que são os principais fermentáveis lá pela levedura, que são as glucoses, as frutoses, galactoses, esses são os monossacarídeos. Os disacarídeos a gente vai estar falando da maltose, sacarose, lactose, certo? Esses são os disacarídeos, mas que estão no malte ali, maltose e sacarose. E há outros açúcares também de maior cadeia, que a gente está falando aí dos trissacarídeos, que também podem ser consumidos pela levedura, dependendo da levedura que estiver sendo utilizada, que são as maltotrioses. Esse açúcar residual que fica na cerveja, normalmente é a maltotriose. É ele que vai dar mais corpo para a cerveja. Então tem leveduras que conseguem ou não consumir esse açúcar. Ele é um açúcar trissacarídeo, que é composto ali por 3 glicoses
que estão juntas, né? Então, se uma levedura for tentar processar ela vai quebrar primeiro em glicoses e aí sim vai conseguir consumir as glicoses dessa maltotriose, né? E além dos carboidratos e enzimas, a gente tem o ácido felúrico, que também é muito importante na química do malte ali, que está na parede celular do malte. E ele é o precursor do 4-vinil-guaiacol, que é um composto que traz aqueles fenóis de cravo muito particular nas cervejas de trigo, por exemplo. Então é bastante interessante saber ativar ele, saber processar ele, para poder alcançar esses sabores específicos nas cervejas de trigo alemães. E depois a gente tem as proteínas, que se diferenciam basicamente dos carboidratos pela adição de um nitrogênio na cadeia, e ela também pode ser subdividida pelo tamanho da cadeia, assim como os carboidratos. A gente pode ter os peptídeos, polipeptídeos, que são as proteínas de maior cadeia ali. Então, assim, por isso que é importante também conhecer as enzimas proteases e poder fazer a quebra dessas proteínas em tamanhos específicos ali, de médio molecular, para poder ativar certas propriedades na cerveja. Então, resumidamente, essa é a química do malte, né? O que a gente tem de enzima, de carboidrato, de ácido felúrico, de proteínas dentro da estrutura química do malte. Agora a gente vai falar um pouquinho de como o cervejeiro caseiro ou cervejeiro pode fazer o controle de qualidade desse malte quando ele chega para tu fazer a tua cerveja. O principal deles que a gente fala é a umidade residual, ou seja, a quantidade de água que fica no finalzinho de todo o processo de malteação ali. Essa água deve ser no máximo de 4%, essa umidade, né? Então, isso é muito importante porque se tiver uma umidade um pouquinho mais excessiva, eu posso começar a desenvolver micro-organismos que estão naturalmente ali na casca do malte, que não foram eliminados, né? Então, isso pode começar a degradar esse malte. Então, essa umidade é muito importante manter baixa, certo? Se eu manter ela mais alta, eu começo a desenvolver fungos e outros tipos de micro-organismos. O extrato seco desse malte, ele é muito importante, que é ele que vai definir a eficiência de conversão, é ele que vai definir a quantidade de açúcares que eu posso extrair desse malte. A cor desse malte, então ela é muito importante também, porque é ela que vai definir a cor da cerveja. Então eu preciso, para cada tipo de malte, ela tem uma faixa de cor que pode ser medida tanto em EBC quanto em Love Bond ou até em SRM daqui a pouco, depende da maltaria, ela vai especificar essa cor em alguma dessas unidades. Então é muito importante ter o conhecimento dessa cor que está sendo utilizada no malte para tu alcançar a cor final da cerveja. Existem alguns cálculos que podem ser realizados para definir a quantidade da cor da cerveja. Tu pode fazer isso manualmente ou utilizar algum software, por exemplo o Beersmith, que é muito prático estar usando. Até tem algumas calculadoras online também que tu vai colocar ali o percentual do teu grist de malte e a cor desse malte que está no laudo dele, né? Tu vai colocar isso lá e aí tu vai definir a cor final da tua cerveja. Então é muito importante cada cerveja tu ir ajustando isso na tua receita, porque dependendo de como estiver a cor desse malte que está no laudo, tu vai produzir uma cerveja um pouquinho mais avermelhada, um pouquinho mais acobreada, um pouquinho mais palha e tal. Então é muito importante saber no laudo daquele malte qual é a cor que ele está vindo para ti, porque o malte ele tem uma certa variação, ele não é 100% estável, a mesma cor. Então é muito importante estar corrigindo isso na receita a cada lote de malte. Então por isso que é importante estar lendo o malte quando tu for produzir a tua cerveja. A quantidade de proteína que tem naquele malte é muito importante também. Tem o índice de Colbert, que vai medir ali basicamente o percentual entre proteína solúvel e proteína total do que tem no malte. Esse índice de Colbert é bastante legal, que vai dizer então quanto de proteína eu vou conseguir solubilizar ali
no meu mosto, viscosidade, vitrificação dos grãos, isso tudo é bastante importante tá lendo e entendendo na análise de qualidade do malte, porque isso vai nos dar diretrizes para eu poder ajustar a receita lote a lote do malte. Isso é bastante feito com os lúpulos, né, durante a produção de cerveja, quantidade de alfa-ácido e coisa e tal. O pessoal corrige muito a quantidade de lúpulo para atingir o amargor ideal, o IBU ideal da cerveja. Porém, o pessoal deixa um pouquinho de lado essas variações que também existem no malte. Então é importante a gente estar fazendo essas correções da receita com base no laudo que vem do malte e poder então ir corrigindo as receitas e conseguir então manter uma estabilidade no processo de produção. Porque a estabilidade no processo de produção, principalmente numa cervejaria comercial, é muito importante. O cervejeiro caseiro até pode deixar isso um pouco de lado, porque dificilmente o cervejeiro caseiro repete uma receita, né? Mas existem os caseiros que são muito metódicos, muito criteriosos, né? E então é interessante conseguir ler esses laudos do malte para poder corrigir a receita e poder alcançar aquele perfil ideal naquela tua receita. E como é que a gente alcança esse laudo, né? De algumas maneiras, tu pode estar conversando com a maltaria diretamente e pedindo, tu pega o lote do malte e manda para a maltaria vai te mandar o laudo daquele lote em específico. Ou tu pode estar contactando o teu fornecedor, a brew shop normalmente recebe esse laudo junto com a nota fiscal do malte, certo? Então é muito fácil conseguir esse laudo, basta ter o número do lote. Se tu está comprando o malte na brew shop aí perto da sua casa, é muito fácil conversar com o pessoal da brew shop e conseguir esse laudo, porque eles têm contato direto com o fornecedor. Nós cervejeiros de uma cervejaria, a gente já tem um contato direto com os fornecedores, então a gente já pede o laudo que venha junto com a nota fiscal. Então quando a gente pede uma remessa de malte, vai vir junto o laudo daquele malte para a gente estar corrigindo a receita com base naquele laudo, certo? Porque isso vai nos garantir uniformidade no processo de produção. Gente, a gente está falando de planta, a gente está falando de uma matéria-prima que está sujeita às condições climáticas, está sujeita às condições de praga e de produção, de umidade. São muitas variáveis que oscilam até chegar ao produto final, que é a cerveja, né? Então, quanto mais a gente conseguir controlar, quanto mais a gente conseguir entender cada variável dessa, mais a gente vai conseguir alcançar um resultado repetitivo, que é o interessante, principalmente se falando de uma cervejaria comercial, principalmente se falando de quem quer ter uma repetibilidade numa receita. Então, esses parâmetros é muito importante estar se aprofundando e conhecendo um pouco para manter a estabilidade da cerveja. Então é isso, galera. A gente teve uma noção geral aqui, bastante legal, até um pouco aprofundada, de como o malte chega para a produção de cerveja, como que é produzido o malte, qual é a importância do malte para a produção de cerveja. E agora vocês podem aí, galera, deixar o seu comentário, deixar o seu like aí no nosso vídeo, que isso nos ajuda bastante a gente estar difundindo esse nosso conteúdo e amplificando o conhecimento sobre cerveja artesanal aí para todo mundo. Beleza, galerinha? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galerinha. Até mais.